Boa noite. Vamos dar início hoje à nossa quarta aula, né, de ética, legislação profissional e bioética. Hilde apareceu. É porque às vezes a gente tem outras matérias aí, não tem como associar tudo ao mesmo tempo. Olá, Cris! Olá, quanto tempo? Pois não é, mulher. Tive que entrar hoje, né? Porque ainda estou tendo aulas e já estava preocupada, porque não dá para conciliar, sabe? Eu estou tendo muita dificuldade para assistir essas aulas à noite. A Entendo. aula Eu acho começa que teve cedo, as outra menina crianças. também que falou sobre isso, que não ia poder porque estava assistindo a aula em outra turma. Não é só nem a questão da aula, né? É a questão das crianças também, que eu tenho um bebê, e eles Como é que ficam tá seu bebê? mudando. A última vez que eu lhe vi, você estava com um barrigão. Menina, tá enorme. Tem 10 meses, mas ela é enorme, a Neia. Já Graças foi a Deus tudo está tudo isso? bem. Já, graças a Deus. Sempre faço. É, Eita, vamos lá, né? 7h16 já. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre bioética, né? O pessoal que já era da turma já viu essa aula, né? Mas para a gente estar reforçando. Mas também que não é nada demais, não é nada muito difícil, é bem de boas. E aí eu apresento primeiramente o conceito, né, a vocês, do que seria a bioética. Então, numa perspectiva etimológica, conceitual, bioética designa uma ética da vida, né, biovida, uma ética aplicada à vida, a ação humana em relação à vida, podendo referir-se à vida na sua expressão universal, ou seja, biosfera. Orienta-se para o fundamento ou razão de ser da ação sobre a vida, como também para o estabelecimento de normas ou obrigações a que se subordine a ação. Então, na parte mais teórica, né, ao pé da letra, realmente avaliando o nome, seria a ética da vida, né, biovida, a ética da vida. E aí não fala somente sobre a vida, né, não avalia somente isso, mas também estabelece normas e obrigações, né, que subordinem as ações que forem serem realizadas. A bioética, ela é aplicada... Slide? Tá botando slide? Ainda não, né? Não está passando não para vocês? Tá não. Maria, me avise, pelo amor do Senhor. Para mim não passar o tempo todo. Foi eu que esqueci de apresentar. Só um instante. Vai dar certo. Estão vendo agora? Sim, agora tá sim. Pronto, começando. Hoje a gente vai falar sobre bioética. E aí o primeiro conceito que eu acabei de ler é com relação à bioética no sentido literal, né? Ao pé da letra, vamos assim dizer. Então, bio, vida e a ética que a gente já viu. Então, seria a ética da vida, a ética aplicada à vida. Mas não somente isso, mas também estabelecer, essa bioética também vai estabelecer normas ou obrigações que subordinem as ações realizadas. Então, a bioética é a ética aplicada que se preocupa no uso correto das novas tecnologias na área de ciências médicas e de soluções adequadas dos dilemas morais por elas apresentados. Trata-se, portanto, de um ramo específico da filosofia moral com características próprias, né? Então, a bioética se preocupa muito com o uso de novas tecnologias às pessoas, né? Tudo que surge de novo, a bioética avalia para ver se não vai trazer danos, né? Se vai realmente valer a pena. Então, ela vê essa questão científica, filosófica, moral, de tudo que é ação relacionada a pessoas. Historicidade. A bioética, como conhecemos hoje, nasceu lá nos Estados Unidos, entre o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando uma série de fatores históricos, culturais, chamaram a atenção para a ética aplicada. O termo bioética foi usado pela primeira vez pelo médico oncologista Van Rensselaer Potter, da Universidade de Wisconsin, na obra intitulada Bioética e esses nomes que eu não sei daqui é em inglês. Bioética Bridge to the Future, esse negocinho.
Para Potter, a bioética seria a ciência que garantiria a sobrevivência do planeta. E esse Evan Potter, né, ele estava realmente preocupado com a dimensão que os avanços da ciência estavam tomando, né, principalmente no âmbito da biotecnologia, que a biotecnologia estava adquirindo. Assim, ele propôs um novo ramo de conhecimento que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações, sejam elas positivas ou negativas, desses avanços da ciência sobre a vida humana, né? De forma que fosse mais amplo e não só no ser humano, e sim em todos os seres vivos. Ele sugeriu que se estabelecesse uma ponte entre duas culturas, a científica e a humanística, guiada pela seguinte frase: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado essa frase. Então, essa frase é de Van Potter, né? E foi ele que deu início a essa bioética, né? E sobre o impacto dos meios de comunicação, a sociedade vem recebendo cada vez mais informações e se questionando sobre numerosas polêmicas, questões causadas principalmente pelos avanços tecnológicos ocorridos nas áreas da biologia e da saúde, iniciados a partir do ano de 1950. Avanços e questões, por exemplo, da engenharia genética, da clonagem, da reprodução assistida, só para citar alguns temas em evidência, que se fazem sentir cada vez mais de forma viva no dia a dia, tanto das profissões de saúde quanto das pessoas como um todo, obrigando a todos nós, profissionais, pacientes, famílias e grupos sociais, a enfrentarem dilemas éticos. Então, sempre que a gente for ver com relação a dilemas éticos, né, principalmente quando partir para essa questão de genética, a gente vai ter a ajuda, vai ter a luz da bioética, justamente para fazer essa avaliação, né, seja ela positiva ou negativa, sobre as pessoas, né, da ciência, do avanço da ciência, sobre as pessoas, assim como também outros seres vivos. As questões e problemas da bioética envolvem uma realidade complexa, na qual entram valores e fatos vindos de diversos campos, seja ele cultural, científico, religioso e também o profissional, e para os quais não existe uma resposta fácil ou simples, ou mesmo feita e acabada. Então, questões e problemas que, para serem resolvidos, dependem de diálogo entre todos os setores da sociedade, são questões de bioética. E aí esse diálogo vai envolver desde o saber dos técnicos, né, os saberes técnicos, os cientistas, os profissionais de área de biologia, de saúde, de humanas, até pessoas religiosas e partes envolvidas, religiosas e elementos da comunidade que se baseiam na tolerância e no respeito à opinião de todas as partes envolvidas na análise e também no debate dos avanços e problemas causados pela biotecnologia e ciência em geral. E esse diálogo, tolerância, debate, que caracteriza a bioética, que a bioética é e faz. Então, a bioética ela vai tratar de muitos temas polêmicos, como a gente já viu, principalmente quando se tratar de genética, mas não só disso, né? Vai envolver também partes culturais, científicas, vai envolver várias comunidades dentro desses problemas, dentro desses diálogos, porque realmente precisa existir. Não dá para ser apenas a opinião religiosa, ou apenas a parte cultural, ou apenas a parte científica. Então, a bioética, ela envolve tudo isso para que se consiga realmente chegar a uma resposta em determinadas situações que nem todo mundo tem a mesma opinião. E aqui é um vídeo, deixa eu ver se dá para vocês escutarem igualzinho ontem. É bioética. A palavra bioética... Vocês estão escutando? Estava, professora. Sim, professora. Que é bioética? A palavra bioética, ela significa a ética da vida, mas ela surgiu dentro de um contexto histórico, aproximadamente em 1970, quando alguns questionamentos começaram a ser feitos sobre até onde poderia ir a medicina, até onde poderia ir os experimentos. Então, foi uma época de bastante avanço, e daí, segundo Potter, ele disse o seguinte: nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, houve a necessidade do surgimento da bioética devido ao grande avanço da ciência e da biotecnologia.
mas hoje o conceito aceito hoje e trazido em 2001 por esses 3 autores aí é o seguinte, que a bioética ela é uma ciência que tem por objetivo indicar os limites e as finalidades das intervenções do homem sobre a vida, identificando alguns valores de referência que podem ser racionalmente aceitos, né, proponíveis, e denunciar também os riscos de possíveis aplicações. Então, o que de fato significa bioética? Nada mais é do que estabelecer limites e objetivos para identificar alguns valores de referências nacionais e internacionais e também para denunciar riscos de possíveis aplicações. Isso nada mais é do que o conceito de bioética. O que é bioética? Pronto, aí ela fala, né, com relação ao conceito, né, que a gente viu, primeiramente, o que seria bioética, né, que seria a ética da vida, e aí ela traz, assim como a gente já viu, uma citação de Potter, né, que foi quem deu início, quem viu a necessidade da criação da bioética, que nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, e aí tem mais um conceito novo, que já é um conceito recente, já do século XXI, dizendo que essa bioética que a gente tem hoje, o objetivo dela é justamente indicar limites, finalidades, intervenções, justamente quando existia esse processo de riscos, né, de riscos, possíveis riscos à saúde, seja ela humana ou não, né? Então, a testagem de vacinas, por exemplo, faz parte e é avaliado os riscos justamente pela bioética, se vale a pena realmente, se vai existir um risco para determinada população, né? Por isso que para se fazer vacina demora, né? Essa agora teve do coronavírus, né? Foi feita em tempo recorde, mas não deixou de passar por todo aquele protocolo. Demorou um ano e pouquinho, para que as doses elas começassem a ser liberadas, né? Realmente para a população em massa. Mas antes disso, ela teve que passar por testes, teve que ser testada também em humanos, né, em pequenas parcelas, para realmente avaliar o risco-benefício e ver se valia a pena, se realmente poderia ser aplicada, né. Se não, se desse alguma coisa errada também, como houve algumas mortes, né, até que se provasse que não era reação da vacina, mas foi denunciado, né, porque estavam se lidando com vidas. Então, a bioética, ela está justamente aí para impor limites, né? Para não fazer tudo de qualquer forma, né? Em todas as pessoas. Então, justamente para que evite que pessoas morram, que pessoas adoeçam, né? Então, a bioética, ela faz toda essa avaliação e ela não faz nada sozinha, né? Como a gente já viu, ela leva em consideração e conversa também com outros setores culturais, religiosos, científicos. Então, é um conjunto de informações, de ideias que vão gerar esses limites, essas finalidades, né? Que vai fazer a denúncia de riscos, de possíveis aplicações. E aí a gente entra nos princípios da bioética, né? Então, com o surgimento da bioética, como a gente já viu lá nos anos 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar os casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência em saúde. Então, surgiu realmente a bioética, né, com esse intuito de que nem tudo era aceitável, que era importante impor limites, mas, para isso, era preciso organizar esse conceito de bioética, né, não é apenas isso. Então, foi importante o advento da bioética, mas precisava ter eixos, né, ter algo que impôs uma metodologia, algo realmente para ser seguido, um tipo de protocolo. Então, em 1979, os norte-americanos Tom e James publicaram um livro chamado Princípios da Bioética, da ética e da bioética, onde eles diziam e expunham uma teoria fundamentada em 4 princípios básicos: a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça, que desde então se tornaram fundamentais para o desenvolvimento da bioética e ditaram uma forma peculiar de definir e manejar os valores envolvidos
nas relações dos profissionais de saúde e também de seus pacientes. Esses 4 princípios receberam na bioética a denominação de principalismo. Pronto, aí a gente começa a falar sobre cada princípio, certo? Aí o que seria o princípio da beneficência? A beneficência, só um instante. A beneficência, ela tem sido associada à excelência profissional desde os tempos da medicina grega e está expressa no juramento de Hipócrates, que dizia: usarei o tratamento para ajudar os doentes, de acordo com minha habilidade e julgamento, e nunca utilizarei para prejudicá-lo. Beneficência quer dizer fazer o bem. Isto significa que temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro, né? Por isso, beneficência. Esse conceito, quando é utilizado na área de cuidados com a saúde, que engloba todas as profissões das ciências, da vida e da saúde, significa o quê? Fazer o que é melhor para o paciente. Princípio da beneficência. Fazer o que é melhor para o paciente. Não só do ponto de vista técnico-assistencial, mas também do ponto de vista ético. É usar todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente, considerando na tomada de decisão a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do procedimento a ser realizado. Pronto, então a beneficência é justamente fazer o melhor para o paciente, seja ele independente do ponto de vista, né? Seja um ponto de vista técnico, assistencial, um ponto de vista ético, desde que seja feito o melhor para o paciente, né? E seja feito da melhor forma possível. Alguém falou? Não, tinha alguém que queria entrar, né? Ai, ai, ai. Ótimo. Princípio da não maleficência. Segundo os autores Kipper e Clotet, este novo princípio poderia ser entendido como a obrigação de não causar danos, né? Então, enquanto o princípio da beneficência é de fazer o bem ao paciente, o da não maleficência é de não causar danos a ele, certo? Então, a obrigação de não causar danos, ou seja, o uso da prudência diante de situações que exijam do profissional de saúde a não intervenção, já que, dependendo do caso, a ação beneficência poderia causar um mal maior que os benefícios decorrentes. Então, quando é pensado em se fazer um procedimento em um paciente, a gente avalia o quão bom, o quanto de benefício essa ação, esse procedimento vai trazer para o paciente. E aí a gente vê se esse benefício, se essa ação vai trazer mais benefícios ou mais malefícios. Se for trazer mais malefícios, então a gente deixa de fazer esse benefício, né, em prol do princípio da não maleficência, de não causar mais danos do que esse paciente já tem. Então, a gente viu que o princípio da beneficência é fazer algo em benefício daquele paciente. E o da não maleficência é deixar de fazer algo que seria benéfico, porque esse procedimento traria mais malefícios do que benefícios. Então, deixar de fazer um benefício para que não acarrete
Outros problemas é o princípio da não maleficência, né? A obrigação de não causar mais danos do que o paciente já tem. A não maleficência ela é considerada por muitos como o princípio fundamental da tradição hipocrática da ética médica. Tem suas raízes em uma máxima que preconiza: cria o hábito de duas coisas: socorrer, ou seja, ajudar, ou ao menos não causar danos. Então, tá precisando de ajuda? Ajude. Mas a sua ajuda vai trazer mais benefícios ou mais malefícios, né? Por exemplo, quando existe um acidente de carro, e a pessoa ia só o motorista foi ejetado para fora do carro. E aí ele tem riscos de ter lesão na coluna cervical. E aí você pode ajudar, o que seria um benefício ao paciente, né? A vítima, ajudá-lo, socorrer ele para que ele chegue mais rápido ao hospital. Porém, a sua ajuda ao mexê-lo de lugar, ao trocá-lo de lugar, ao mexer no corpo dele, poderá causar mais danos, porque pode ser que ele tenha uma lesão na coluna cervical. E mexendo, não sabendo mexer, poderia deixá-lo paraplégico, tetraplégico, né? Em vez de apenas uma lesão. Então, nesse momento, a sua ajuda traria mais malefícios do que benefícios. Então, é utilizado aí o princípio da não maleficência, né? De, se não ajudar, ao menos não causar danos, né? Trata-se, portanto, de um mínimo ético, um dever profissional, que, se não cumprido, coloca o profissional de saúde numa situação de má prática ou prática negligente da medicina ou das demais profissões da área da biomédica. Então, é um mínimo ético, né? E aí, se você não fizer não aplicar o princípio da não maleficência em algumas situações, poderá ser considerado como uma má prática ou uma prática negligente. Então, foi feito o procedimento, né? Mas poderia não ter sido feito, porque o que você fez trouxe muitos danos ao paciente. A não maleficência tem importância porque muitas vezes o risco de causar danos é inseparável de uma ação ou um procedimento que está moralmente indicado. Na área médica, este é um fato muito comum, pois quase toda intervenção diagnóstica ou terapêutica envolve um risco ou um dano. Por exemplo, uma simples retirada de sangue para realizar um teste diagnóstico tem um risco de causar hemorragia no local funcional. Do ponto de vista ético, este dano pode estar justificado se o benefício esperado com o resultado desse exame for maior que o risco de hemorragia. A intenção do procedimento é beneficiar o paciente e não causar-lhe o sangramento. Então, veja que é um procedimento que precisa ser realizado e aí é avaliado se vai trazer mais benefícios ou mais malefícios. Aí vem dizendo que existe um risco de hemorragia ao fazer a retirada de sangue em determinado local. E aí é avaliado, vale mais a pena conter uma hemorragia ou fazer a retirada de sangue para saber o que está acontecendo com esse paciente, para a gente ter uma certeza de um diagnóstico. Então, quando avaliou-se, se tinha mais benefícios do que malefícios. Então, foi feito o benefício ao paciente. Se, por algum acaso, o risco de hemorragia fosse maior do que os benefícios, e se por causa disso deixasse de se fazer esse benefício de retirada de sangue para se fazer exames, então seria utilizado o princípio da não maleficência, né? Porque deixou de se fazer um benefício, porque se o fizesse, traria mais danos do que o paciente já tinha. Neste exemplo, as consequências do dano são pequenas e certamente não há risco de vida. Porém, se o paciente tiver problemas de hemostasia, esse risco ficará aumentado, né? Quanto maior o risco de causar dano, maior e mais justificado deve ser o objetivo do procedimento para que esse possa ser considerado um ato eticamente correto. Aí a gente já viu o princípio da autonomia, ou princípio da beneficência e princípio da não maleficência.
Agora a gente vai ver o princípio da autonomia. Então, a autonomia significa a capacidade da pessoa humana de estabelecer os fins para a sua conduta em função de seus valores e de escolher os meios adequados para atingi-los. O conceito de autonomia abrange uma série de dimensões da existência humana, sendo que duas delas se destacam. São elas a moral e a jurídica. A moral, ela diz respeito à autodeterminação ou ao autogoverno, ou seja, a ausência de limites para decidir sobre si mesmo, respeitando a liberdade do ser humano e lembrando que a autogovernabilidade só deve ser respeitada quando a decisão de uma pessoa não resulta em danos para outro ser humano. A violação da autonomia só é aceita quando o bem público se sobrepõe ao bem individual. A dimensão jurídica, denominada também é de princípio, agora falo da dimensão jurídica, né? Ela também é um princípio de intimidade, tem a função de garantir a liberdade individual, que nos dias de hoje tem um vasto espaço a ser exercida, direito esse reconhecido e garantido judicialmente. Então, quando se fala em autonomia, né, que é a capacidade da pessoa de estabelecer os próprios fins, de fazer e de decidir coisas sobre si próprio, nós temos dois conceitos, né? Então, nós temos o conceito de moral dentro de autonomia e o conceito jurídico. Então, a moral fala sobre o autogoverno, né? A ausência de limites para decidir sobre si mesmo, né? A pessoa tem autonomia, né, de decidir sobre si mesma, mas em um determinado momento da vida, né, ao adoecer, ao perder a consciência, por exemplo, ela tem essa autonomia prejudicada. E a parte jurídica, ela fala sobre o princípio da intimidade, né? A dimensão jurídica também é o princípio da intimidade, que tem a função de garantir a liberdade de cada um. Então, dentro da autonomia, nós lidamos com a moral e com a jurídica, né? A moral, como a gente já viu, que diz respeito ao autogoverno, né? Ou quando essa pessoa não consegue mais se autogovernar, ter essa autonomia, e a parte jurídica que lida com a questão da liberdade de cada um ser reconhecida e garantida de forma judicial. O princípio moral da autonomia e o princípio jurídico da intimidade introduzem na área da saúde o conceito de consentimento livre e esclarecido, que garante ao paciente o direito de contar com informações suficientes que o tornem livre de qualquer forma de coerção ou engano por parte da equipe de saúde, bem como dar condições para fazer uma escolha racional de aceitar ou não a realização de um diagnóstico ou um procedimento e fazer ou recusar um tratamento. Então, como vocês podem perceber, é o princípio da autonomia que resguarda o paciente, né? Porque, por exemplo, né, resguarda o paciente, resguarda a família também, né? De acordo com a vontade do paciente. Nós estamos vivendo agora os tempos de Covid, né? E tem alguns pacientes que eles não querem ser entubados. Por mais que eles estejam com um quadro ruim, e eles têm consciência disso, mas eles não querem ser entubados. Então, se não houver uma autorização, por causa do princípio da autonomia, não se pode entubar por vontade contrária. E pode, se ele não conseguir mais responder por ele mesmo, se ele sofreu uma parada, se ele não tiver mais como ter sua autonomia preservada. Então, a equipe decide ali de acordo com o estado dele, né? Então, entre saber se ele quer ou não e a vida dele, então opta-se pela vida, né? Então, aí o princípio da autonomia, ele não é respeitado, né? Porque o risco de morte é bem maior, né? E não tem como saber a opinião do paciente, nem do paciente, né? Porque ele está incomunicável. Então, esse princípio da autonomia, ele resguarda o direito de decidir, o direito de saber sobre o seu quadro, o direito de não ter informações escondidas do tratamento que está sendo realizado na pessoa. Então, o consentimento livre e esclarecido
ele também é utilizado em pesquisas, como, por exemplo, quem faz TCC, um exemplo, né? Quem faz TCC com pesquisa de campo, se for lidar com pessoas, as pessoas que participarem da pesquisa precisam assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para autorizar que se publique sobre ou que se mostre a pessoa. Então, o princípio da autonomia também tem esse tipo de procedimento, né? Não é só em âmbito hospitalar, não é só em caso de vida ou morte que se usa esse princípio. O consentimento livre e informado deve ser entendido como um processo de relacionamento, onde o papel do profissional de saúde é o de indicar opções, seus benefícios, seus riscos, seus custos e discuti-las com o paciente, ajudá-lo a escolher aquela que lhe é mais benéfica. Então, a gente chega para o paciente e diz, olha, seu José, o senhor vai precisar ser entubado, certo? Por quê? Porque o senhor tá respirando muito ruim, sua oxigenação está baixa, o senhor está apresentando isso, está apresentando aquilo, e se o senhor for entubado, o senhor vai poder respirar melhor, o senhor vai ter benefício tal, benefício tal. Então, não é apenas chegar e dizer para o paciente, você vai precisar fazer tal procedimento. É chegar junto, a dizer que vai precisar, explicar o porquê, é dizer para ele o quanto aquilo é benéfico. Claro, informar também que pode ter riscos. Enfim, é conversar com o paciente, é ajudá-lo a escolher o que é melhor para a vida dele, para a saúde dele. Então, esse é o consentimento livre e informado, que está dentro do princípio da autonomia. Por exemplo, circunstâncias especiais dentro do princípio da autonomia, né? A incapacidade, tanto de crianças quanto de adolescentes, como aquela que é causada em adultos, por diminuição do sensório ou da consciência, e nas patologias neurológicas e psiquiátricas severas, né? Então, a incapacidade é uma circunstância especial que deve ser levada em conta na hora do princípio da autonomia, né? Então, situações de urgência e emergência, quando se necessita agir, não se pode obtê-lo, né? Então, não tem como você perguntar ou esperar numa situação de urgência e emergência. Você precisa realizar aquela ação para salvar a vida do paciente. Não tem como pensar ou esperar até que o paciente decida. Ou você decide, ou ele morre, tá? Então, situação de urgência. A obrigação legal de declaração das doenças de notificação compulsória, um risco grave para a saúde de outras pessoas, cuja identidade é conhecida, obriga o médico a informá-las mesmo que o paciente não autorize, né? Então, existe um risco grave, aquela pessoa, aquele paciente, oferece um risco para outras pessoas, certo? Então, mesmo que aquele paciente não autorize algum tipo de procedimento, ainda assim será realizado, porque a partir de então não está mais afetando só a ele, está afetando a ele e a outras pessoas. Como, por exemplo, um caso de tuberculose, que uma pessoa não quer se tratar. Então, quando a pessoa não se trata, ela continua expelindo, né? Então, ela continua infectando outras pessoas, porque não está sendo feito o tratamento. Então, a partir daquele momento, ele deixa de ser um problema daquela pessoa e passa a ser um problema de saúde pública. Por quê? Porque essa pessoa, ao sair de casa, ao conversar com outras pessoas, pode estar infectando outras pessoas, né? Fazendo com que essas outras pessoas também vão ao serviço de saúde, gerando uma demanda maior, né? Então, a partir do momento que afeta outras pessoas, existe um risco grave de saúde para outras pessoas, também pode ser quebrado o princípio da autonomia, mesmo que o paciente não autorize. Quando o paciente recusa-se a ser informado e a participar das decisões. Então, se o paciente recusa, se ele não quer decidir, decidimos por ele, em prol da vida, sempre, né?
E agora o princípio da justiça, né? Já vimos beneficência, não maleficência, autonomia e o princípio da justiça agora, né? Que formam os eixos da bioética. Então, o princípio da justiça, ele se refere ao tratamento que as pessoas esperam receber, como iguais ou em função de suas diferenças sociais, dos demais membros da coletividade e do ordenamento jurídico que regula as relações entre eles. O princípio da justiça está relacionado à distribuição correta e adequada de deveres e benefícios sociais. Entende-se dessa forma que os seres humanos são iguais desde o seu nascimento, não lhes podendo ser negado qualquer tratamento ou assistência em função de nenhum tipo de discriminação, seja ela social, racial ou outro fator, preocupando-se com a equidade na distribuição de bens e recursos considerados comuns, numa tentativa de igualar as oportunidades de acesso a estes bens. Então, o princípio da justiça é praticamente o mesmo que da igualdade, da equidade, né? Porque ele vem trazendo que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual, né? Em função de suas diferenças, né? Então, se uma pessoa precisa de mais benefício, ela vai ter mais. Se ela precisa de menos, ela vai receber menos, né? Dar mais a quem mais precisa e menos a quem menos precisa, desde que todos tenham o que realmente precisa, né? Tratar de forma igual, oferecer assistência a todos, sem nenhum tipo de discriminação, seja social, seja discriminação racial, ou qualquer outro fator que venha a impedir essa equidade na distribuição de bens e de recursos que são considerados comuns a todos. No Brasil, a Constituição de 88 refere que a saúde é um direito de todos. Dessa forma, todo cidadão tem direito à assistência de saúde, sempre que precisar, independente de possuir ou não um plano de saúde. O Sistema Único de Saúde, que é o SUS, tem como princípios doutrinários a universalidade, a integralidade e a equidade na atenção à saúde dos brasileiros. Entretanto, mesmo com a criação de normas regulamentadoras, o SUS ainda não está consolidado, né? E o não atendimento de seus princípios doutrinários impõe a esses profissionais de saúde a convivência cotidiana com dilemas éticos, quando não oferece serviço de saúde de qualidade. Então, o SUS foi criado justamente para que todos tenham direito à saúde, independente de rico, independente de pobre, independente de qualquer coisa. É brasileiro, né? É pessoa, o sistema de saúde atende, certo? Então, de forma universal, a saúde é um direito de todos, tá? Deve ser feita de maneira integral e com equidade, né? Como a gente já viu, oferecer mais a quem mais necessita e menos a quem menos necessita, desde que todos tenham aquilo que estão precisando. E daí a gente vai para os princípios de bioética. São princípios simples, mas que ainda geram um pouco de confusão na hora de responder a sua prova. Mas sim, são basicamente 4 princípios e um deles tem muita relação. Então, o primeiro princípio é o da beneficência e tem muito a ver com o da não maleficência. O princípio da beneficência, ele parte do princípio de que é fazer sempre o bem. E o do não maleficência é evitar qualquer tipo de mal. Além disso, o princípio também da autonomia. Significa dizer que o paciente ele tem poder de decisão sobre o seu estado, sobre o seu tratamento. A exemplo, por exemplo, de quando você vai fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, por exemplo, aí existe o termo de consentimento, onde o paciente ele assina dizendo que ele autoriza aquele tipo de procedimento. Então, porque ele tem o poder de negar. Entretanto, é necessário entender que o princípio da beneficência e da não maleficência, ele vem antes do princípio da autonomia. Então, se o princípio da autonomia ele chegar a ferir o princípio
princípio da beneficência. O princípio da beneficência e da não maleficência, ele é maior. E, por fim, o princípio da justiça, que significa dizer você tratar desiguais como desiguais. Ou seja, é basicamente parecido com o princípio da equidade, você dar mais a quem mais precisa e dar menos a quem menos precisa. Isso é o princípio da justiça. Então, aí ela fala de basicamente o que a gente já sabe, né? Com relação aos princípios. Aí vem o da beneficência e o da não maleficência, né? Que estão juntos. Deixa eu só baixar aqui. O princípio da beneficência e o da não maleficência, que estão, como a gente pode perceber, de forma integrada, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer o bem ao paciente. No entanto, a gente vai avaliar a cena no sentido de que se aquele benefício que eu estou prestes a fazer, ele trouxer mais danos do que o paciente já tem, então eu não o faço. No sentido de não causar mais danos. É preferível não fazer do que fazer e acarretar mais danos ao paciente. E o princípio da autonomia, como a gente já viu, é o poder da pessoa se negar a fazer algum tipo de procedimento que seja necessário. No entanto, como ela mesma explicou, né, o princípio da beneficência ele vem bem antes, né? Ele é um princípio soberano. Por quê? Por mais que a pessoa diga que não quer, que não vai fazer, se ela tiver vamos dizer assim, prestes a morrer, né, lidando com questão de vida ou morte, então sempre vai se optar pela vida, então sempre vai se optar pelo benefício maior. Por quê? Porque o que ela quer não vai trazer benefícios. Se ela não quer ser entubada, por exemplo, mas a equipe sabe que se ela não for entubada, dentro de minutos ela vai vir a óbito, então a autonomia naquele momento está ferindo o princípio da beneficência, o princípio da vida, né? Então, naquele momento, ela não pode mais optar, porque ou ela faz ou ela morre. Então, aí se sobrepõe o princípio da beneficência. E o princípio da justiça, que é muito, muito simples, é justamente como a gente já viu, assim como o princípio da equidade, é oferecer mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, né? Então, pessoas deficientes, elas têm mais necessidades do que nós, que somos pessoas saudáveis, que conseguem andar, que conseguem enxergar, que conseguem ter autonomia, né, a liberdade de ir e vir na hora que quiser. Então, pessoas que têm algum tipo de deficiência, por exemplo, elas precisam de um atendimento mais especializado, de um atendimento com mais atenção. Então, ali se dedica mais do que se dedicaria a alguém como alguém que não tem nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de deficiência, certo? Então, aí, ao se dar mais a quem precisa de mais e menos a quem precisa de menos, tem-se o princípio da justiça. E as referências, se alguém quiser procurar, se alguém quiser se aprofundar no assunto. Vamos de atividade. Tá. Aqui, ó. Vamos lá. Questão 1. A pesquisa envolvendo humanos deverá ter como base 4 princípios básicos da bioética definidos abaixo. Então, ele só está perguntando quais são os princípios e qual é o conceito de cada um. E aí vem a sequência de acordo com o que a gente achar que é, por exemplo, não, capacidade de decisão, liberdade de direito e de autogovernar-se. É qual o princípio? Autonomia, beneficência, justiça ou não maleficência? Aí vocês interagem dizendo qual que é o princípio, certo? Esse um, gente, é qual? Qual é o princípio que ele está se referindo? Capacidade de decisão, Autonomia. liberdade, direito de se autogovernar. Autonomia.
Tem Eu alguém também assistindo acho que a é aula? autonomia. Acho que a resposta é A, autonomia, justiça. Eu acho que é essa. Gente, Tá mudo, é? peraí, só um instante. Oi? Eu acho que a resposta é a A. Letra A. Certo, mas aí eu não quero a resposta ainda não. Eu estou perguntando aqui, esse número 1 aqui, é qual dos princípios? Autonomia. Autonomia. Respeito à equidade dos indivíduos. Qual é o princípio? Justiça. Fazer o bem, cuidar e favorecer a qualidade de vida. Beneficência. E não causar o mal e ou danos ao paciente de forma intencional. Não maleficência, né? Então, realmente, a resposta é A, né? Autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Autonomia, capacidade de decisão, liberdade, direito de se autogovernar. Justiça, o respeito, a equidade dos indivíduos. Beneficência, fazer o bem, cuidar, favorecer a qualidade de vida. E a não maleficência é não causar mal ou danos aos pacientes de forma intencional. A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das possíveis implicações, sejam elas positivas ou negativas, dos avanços da ciência sobre a vida. Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científicas e humanísticas. Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique como V verdadeiras e F falsa. Vamos lá, de um em um. O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vida. Verdade ou mentira? Verdadeira. Verdadeira. Isso. Pelo princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um, e sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde. Imparcialidade. Pelo princípio da justiça, com imparcialidade. Será essa verdadeira? Porque mesmo que o paciente tenha que ser respeitado, a sua vontade, mas existe um momento que tem que interferir, né? Então, justiça, ela é equidade, então não tem como anular a ideia de equidade, né? Então, pelo princípio da justiça, vem dizendo assim, né? Pelo princípio da justiça, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Sendo assim, anula-se a ideia de equidade. Então, não tem como anular a equidade. Porque para ser justo, precisa ter equidade. A justiça não é ter equidade, né? Não é tratar quem precisa de mais com mais e quem precisa de menos com menos. Então, ao praticar isso, não tem como se autoanular. Agora não, com licença. O princípio da autonomia e da não maleficência deve ser respeitado e, em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria. Oi. Verdadeiro ou falso? Você não está usando televisão, né? Gente, O princípio da... Não consigo nem ler. Eu acho que é falso. O princípio da autonomia não...
É falso. Por quê? Porque o princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar. E como a gente viu, o princípio da autonomia, a partir do momento que ele fere da beneficência, ele é anulado, né? Porque em primeiro lugar vem o princípio da beneficência. Falso. Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-la em sua totalidade. Verdadeiro, certo? Então, a letra B é a letra correta. V, F, F, V. A bioética tem como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas, auxiliando o profissional no cuidado de maneira ética. O princípio bioético que se aproxima da equidade é o de autonomia, justiça, beneficência ou não maleficência. Qual o princípio que se aproxima da equidade? Justiça. Isso, exatamente. A gente já viu agora sobre isso, né? O princípio da não maleficência. Sobre esse princípio da não maleficência, analise as afirmativas abaixo. V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. De acordo com a sequência, né? Então, o primeiro é a obrigação de não causar danos, de não prejudicar intencionalmente. Isso é o princípio da não maleficência? Sim, Cris, esse é o princípio da não maleficência. Beleza, tá certo, pessoal. É V, viu? Pode marcar V lá. Segundo, o dano se restringe apenas aos aspectos físicos, como a dor, as incapacidades e a morte. Falsa. Isso, muito obrigada. É falso. Não se restringe apenas a isso. Não se pode esquecer de que, em função da autonomia, o que representa dano para uma pessoa pode não ser para outra, pois os entendimentos de bem-estar e os interesses de cada um ou de grupos são distintos. Acho que é verdadeira. Verdadeira, né? Porque vem falando sobre o princípio da autonomia. Então, o que é um dano para um pode não ser para outro. Então, é sempre importante avaliar os grupos, né? Então, é VFV, né? Letra A, verdadeiro, falso e verdadeiro. Você se depara com a seguinte situação. A família de um trabalhador vítima de traumatismo crânioencefálico em coma profundo, considerado sem prognóstico positivo por parte da equipe médica, solicita e é atendida por essa equipe que não sejam realizados mais procedimentos invasivos em seu familiar. Do ponto de vista bioético, essa decisão A. Contrariou o princípio da autonomia do paciente. B. É concordante principalmente com o princípio da justiça. C. É concordante principalmente com o princípio da beneficência. D. É concordante principalmente com o princípio da não maleficência. Então, se refere ao que essa situação e essa decisão que foi tomada? Eu acho que ele Avalie o caso. Qual é o caso? contrariou, não? Contraria o quê? O Da princípio beneficência, autonomia? né? Eu acho que está contra o benefício da beneficência, não? Porque Não tem a beneficência tem concordante. representa a vida. Tem concordante, principalmente com o princípio da beneficência. É isso que você quer falar? Eu acho que é a D, viu, professora? É o quê? A B, A P é concordante principalmente com o princípio da justiça. calma aí, eu vou ler isso direito.
Avalia o caso. Qual é o caso? A família de um trabalhador, né? Quem é a vítima? É um trabalhador que sofreu um traumatismo crânioencefálico, ele está em coma profundo, não tem um prognóstico positivo por parte da equipe médica, ou seja, não tem perspectiva de vida, de melhora, né? E a família dele solicita à equipe médica que a equipe não realize mais nenhum tipo de procedimento invasivo nele. Por quê? Porque ele está em coma, ele não tem previsão de melhora, então o que a família quer? Deixa ele até onde ele puder ir. Não faça mais nenhum tipo de procedimento que vai machucar, que vai invadir, que vai trazer algum tipo de dano a mais para ele, já que ele já está nessa situação. Qual o princípio aí? Não maleficência, de não trazer mais danos do que esse paciente já tem. Por quê? Porque ele não tem mais prognóstico bom. Ele não tem mais perspectivas. Então, não tem mais por que continuar fazendo procedimento invasivo, continuar maltratando, entre aspas, o corpo dele, já que ele não tem mais nenhum tipo de prognóstico, ele está em coma, sabe? Ele não tem mais perspectivas. Então, a família pediu que deixasse ele viver o quanto ele pudesse, né? Que não interferisse mais no sentido de fazer procedimentos invasivos, né? Continuar seus cuidados básicos, desde que sem procedimentos invasivos. Então, aí é o princípio da não maleficência. Não é o da autonomia, porque ele não pode decidir por ele mesmo, ele está em coma. Como é que ele vai decidir por ele mesmo? Né? Não é o da justiça, que não tem nada a ver, questão de equidade, de dar mais a quem precisa de mais, menos a quem precisa de menos, né? Não é o da beneficência, com certeza, porque não é só trazer que benefício ele vai ter se ele não tem mais nenhum tipo de prognóstico bom? Então, eu preciso da não maleficência, de não causar mais danos, né, do que ele já tem. Professora, licença, a Letícia está tentando entrar e não consegue. Professora, Oi. a 1 eu não entendi, não. O que você não entendeu? Eu acho que é negligência, né? A resposta A. Dessa atividade 4, É da 4. paciente de 77 anos, sexo masculino, acamado, internado na unidade de urologia durante o banho, perdeu a sonda vesical de demora. O auxiliar de enfermagem, que observou o ocorrido, prontamente separou o material de cateterismo vesical e realizou o procedimento para que o paciente não tivesse qualquer dano. Entretanto, após o cateterismo vesical, o paciente apresentou hematúria com coágulos em grande quantidade, sendo atendido pelo médico que constatou lesão de bexiga por procedimento inadequado. De acordo com os conceitos éticos, o profissional cometeu negligência, imprudência, imperícia, falha humana, que não os caracteriza por infração ética. Sabemos que a D não é, né? Então pode ser A, B ou C. Foi uma negligência? Ele deixou de ofertar o serviço? Não, né? Ele ofertou o serviço. Porém, qual é a profissão para a qual ele está licenciado? Está podendo exercer? Auxiliar de enfermagem. Quem é que passa a sonda vesical? Enfermeiro. Então, ele fez um procedimento que não era de sua competência. Foi uma imperícia ou foi uma imprudência? Foi uma Imprudência. Perícia. Imperícia, não? A gente ainda está com bastante problema com relação a imperícia e imprudência, né? Foi imperícia. Eu acho que é imprudência. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Foi a 2 que a gente viu? Foi não, foi a 3, né? A negligência, ela é muito
muito fácil de ser entendido. Deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é o 2, né? Isso. Ai, Senhor. Aqui. Imperícia, imprudência e negligência. A negligência a gente já entendeu, né? Imperícia, desconhecimento teórico ou inabilidade técnica para realizar alguma atividade. Imprudência, desenvolver ações de forma precipitada, com descuido ou sem cautela. Então, a imperícia é quando existe um desconhecimento teórico, uma inabilidade técnica para realizar alguma coisa. Então, é uma imperícia por quê? Porque ele não tinha conhecimento teórico para realizar o procedimento. Não era de sua alçada resolver aquele problema. Então, ele resolveu, mas ele não tinha um conhecimento específico para isso e acabou gerando uma lesão na bexiga do paciente. Então, ele cometeu uma imperícia. Né? Uma imprudência é de sua competência fazer aquele procedimento. Você fez, mas fez de forma errada. Então, era seu dever fazer. Você fez, mas não prestou atenção e fez de forma errada. Na imperícia, você faz, mas não é de sua competência fazer. Então, ali aconteceu uma imperícia, né? Porque um auxiliar, ele não pode fazer o procedimento de sonda vesical, né? Porque é de competência do enfermeiro. Então, ele cometeu uma imperícia, né? Agora, se ele fosse um enfermeiro que tivesse passado uma sonda vesical e causado esse problema no paciente, essa lesão de bexiga no paciente, esse enfermeiro teria sido imprudente. Por quê? Ele sabia como era que deveria ser feito, mas ele fez de forma errada, causando danos ao paciente. Ele teria sido imprudente. Nesse caso, foi um auxiliar de enfermagem. Ele fez algo que não era de sua competência técnica, ele não estudou para fazer aquilo, né? Então, ele fez sabendo que não era de sua competência e causou danos ao paciente. Então, ele cometeu uma imperícia. Eu acho que agora todo mundo entendeu, né? Pelo menos quem está na aula. A negligência é quando o quê? Sabe que precisa fazer um procedimento, mas não faz. Né? A imprudência sabe que precisa fazer, é de sua competência, faz, mas faz de forma errada, não presta atenção. E a imperícia fez um procedimento que não era de sua competência. Obrigada, Cris. Nada. Se for tendo dúvida, vá dizendo que hoje é a última aula, segunda-feira é prova. Isso aqui a gente já viu. Pronto, essa daqui. A enfermeira do plantão constatou que o médico prescreveu um medicamento em dose inadequada. A mesma resolveu administrar o medicamento na dose adequada e não comentar com ninguém para não prejudicar o médico. Sua conduta foi ética ou não ética? Ética, porque evitou danos ao paciente e demonstrou sua autonomia profissional. Ética, porque não denunciou o colega, demonstrando lealdade à equipe. Ética, porque evitou danos ao paciente e exposição do colega. Não ética, porque alterou a dosagem sem consultar o responsável pela prescrição. Não é ética, é AD, né? Que ela Exatamente. Tinha que correr Também atrás. acho. Também acho que é AD, professor. Exatamente. Porque ela modificou algo que não era de competência dela. Quem prescreveu não foi ela, foi o médico. Ela nem comunicou a ele e ainda assim alterou a dosagem. Né? Então, também, se acontecer alguma coisa com o paciente mesmo, ela assim, porque ela entendeu que ela sabia
e que ali estava errado e ela ia aplicar a dose que ela achava que era correta. Mas se a dose que ela achou que era correta não fosse correta? Né? Então, primeiro, ela tinha que falar para o prescritor, que é o médico, confrontar ele, perguntando sobre aquela dose, se estava mesmo adequada, se era mesmo aquele tanto. E só então, se ele modificasse, ela poderia executar a prescrição. Né? Ela não tem poder para alterar uma prescrição médica. É importante pautar a atuação profissional. Cadê? A atuação profissional segundo princípios bioéticos. Assinale a alternativa que apresenta o princípio e sua conceituação corretamente. Então, só está mostrando os princípios que a gente já conhece, né? Beneficência, não maleficência, justiça e equidade, ou justiça e autonomia. Beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Os 4 princípios. E dão o conceito de cada um. Só precisa saber qual o princípio que está com o conceito correto. Justiça e equidade, que é um princípio só, né? Todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração. E aí tudo bem, né? Por sua vez, as especificidades das pessoas e dos grupos devem ser levadas em conta. A partir do que os recursos e esforços devem ser direcionados em maior proporção àqueles que precisam de mais ou estão em maior risco de adoecer ou morrer, sem prejuízo à atenção da população como um todo. Parece bom, né, esse? B. Respeito à autonomia. As pessoas têm o direito de decidir sobre as questões relacionadas ao seu corpo e à sua vida. Na atenção à saúde, as ações não necessitam ser autorizadas pelas pessoas. Como a gente viu, né, falando sobre autonomia, tinha o consentimento de livre e esclarecido, né? Então, a gente viu que para fazer algum tipo de ação na pessoa, a pessoa precisa autorizar. Precisa assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, aqui está errado no momento que fala sobre que as ações não necessitam ser autorizadas. A gente sabe que precisa. Beneficência. Refere-se à obrigação ética de maximizar o prejuízo e minimizar o benefício. Tá certo isso? Letra C, tá certa? Ah, não, tá errada. Por quê? Porque não aqui tenta fala... minimizar o benefício. Benefício já tem que ser prioritário. Que vocês estão entendendo, graças a Deus, exatamente. Foi só uma troca, assim, de palavras mesmo para confundir. Então, é maximizar o benefício, né? E não maximizar o prejuízo e minimizar o benefício. Consentimento informado. A pessoa faz escolhas com autonomia, compreendendo o que será realizado, exceto em situações de risco de morte. Nessa situação, o profissional decide o melhor para os indivíduos. E aí? Essa tá certa. Tá certo também, né? E a letra A? Aí eu fiquei com dúvida. Professora, eu acho aí que é na A. A resposta certa é a A. Muito boa. Por quê? Vamos lá, o que tem na A, né? Porque a gente viu que na D tem o quê? Falando sobre o consentimento consentimento livre e esclarecido, né? O que é o consentimento informado. Que diz que a pessoa, o consentimento informado não está dentro de autonomia, né? E aí a pessoa faz escolhas com autonomia, compreendendo o que vai ser realizado, exceto em situações de risco de morte. A gente viu sobre isso. E aí, nessa situação, o profissional vai decidir o que é melhor para o indivíduo. A gente viu isso também. Aí, na letra A, vem dizendo sobre justiça e equidade, né? Que é tratado de forma igual quem todos, né? E o que precisar de mais, recebe mais, o que precisar de menos, recebe menos. Então, todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração. Por sua vez, as especificidades das pessoas e dos grupos
devem ser levadas em conta, a partir do que os recursos e esforços devem ser direcionados em maior proporção àqueles que precisam mais ou estão em maior risco de adoecer, sem prejuízo da atenção à população como um todo. Parece certa também, não parece? Eu não sei o que estaria errado nessa questão hoje. Eu acho que tá errada essa parte aí, sem prejuízo. Com certeza população. deve ter uma pegadinha. Não tem aí? Tem Vou ler de prejuízo novo, da professor, onde é que tá atenção a à população pegadinha? como um todo. Vou ler de novo. Isso aí é próprio depressivo, né? Mulher, eu acho que a pegadinha é nada desse consentimento informal. Acho que não tem isso aí, não. É justiça e equidade que tem, né? Esse respeito à autonomia tem também, esse beneficência tem também. Agora, esse consentimento de informado, acho que ele não cai, não, nesse negócio aí, não. O consentimento informado, ele faz parte do princípio da autonomia. Ah, sim. Né? Que a gente viu? Vamos ler de novo a letra A. Justiça e equidade. Todas as pessoas devem ser tratadas com igual consideração. Isso aí a gente já sabe que está certo. Por sua vez, as especificidades das pessoas e dos grupos devem ser levadas em conta, a partir do que os recursos e os esforços devem ser direcionados em maior proporção àqueles que precisam de mais, ou estão em maior risco de adoecer ou morrer. Acho que a pegadinha deve estar aí. Sem prejuízo à atenção à população como um todo. Eu não sei, não. Eu vou avaliar essa daqui melhor e mando para vocês a resposta no grupo. Tá certo. Viu? Porque a gente não pode ficar com dúvida. Sinceramente, eu não lembro dessa. Mas eu mando para vocês a resposta, sem nenhum problema. Mas onde for essas questões assim, eu não vou colocar lá na prova para vocês, não. Vou botar o que a gente já viu mesmo, que a gente entendeu, certo? Assinale a alternativa com relação à ética e à bioética. As informações contidas no prontuário do paciente são de propriedade do paciente e de todos os profissionais que prestam cuidados a ele. As informações que os pacientes fornecem, quando de seu atendimento em um hospital, posto de saúde ou consultório privado, assim como os resultados de exames, procedimentos realizados com finalidade diagnóstica ou terapêuticas, são de propriedade do paciente. As atitudes de generosidade, de cooperação no trabalho em equipe, assim como uma postura de proatividade, são características que estão longe de serem pensadas na ética profissional. Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos. Então, ó, letra D. As decisões não são tomadas apenas em fatos, né? São avaliados todo um contexto para poder tomar algum tipo de decisão na área hospitalar, né? Consulta-se a família, consulta-se a evolução do paciente, né? Então, letra C, atitudes de generosidade e cooperação do trabalho em equipe, assim como uma postura de proatividade, são características que estão longe de serem pensadas na ética profissional. Isso não é verdade, né? Na ética profissional deve existir justamente isso, atitudes de generosidade, cooperação do trabalho em equipe, uma postura de proatividade. Então, isso são características que estão dentro da ética profissional e não que estão longe de serem pensadas. Letra A. As informações contidas no prontuário do paciente são de propriedade do paciente e de todos os profissionais que prestam cuidados a ele. E não é verdade, né? O que está no prontuário, se é informação do paciente, é propriedade do paciente, né? Os profissionais utilizam para saber quem é o paciente, quais comorbidades, que prescrição seguir, que cuidados prestar, né? Mas o prontuário é do paciente, é de propriedade dele. Então, resta apenas a letra B, né? As informações que os pacientes fornecem, quando no seu atendimento em um hospital, um postinho de saúde, um consultório privado, assim como os resultados dos exames e dos procedimentos, com finalidade diagnóstica terapêutica, são de propriedade do paciente. Letra B. É muito parecido, né? Mas eu acho que é a B. É a B. É o Cris.
É letra B, isso. Oi. A senhora está marcando aí Marcando o quê? Aqui, como a senhora estava fazendo antes, que a senhora passa, grifa com uma cor verde. Não, agora eu não tô, não. Você quer que eu marque? Sim, sabe por quê? Tem uma colega que ela está com dificuldade e eu falei para ela que podia prestar atenção que a senhora vai grifando com uma cor. Falei para ela hoje. Posso, e posso mandar o gabarito também para vocês. Pronto, vai dar certo. Se a senhora fizer isso, fica ótimo. Agora aqui era em perícia, né? Aqui foi o da não maleficência. Esse daqui foi não ética, porque ela alterou a prescrição. Esse daqui a gente ficou em dúvida entre a A e a D, né? E aí eu vou passar aí o gabarito desse para vocês. E a 5 foi a letra B, que o prontuário ele é do paciente, de propriedade do paciente. Beleza? Aí eu vou passar para vocês o gabarito desde a primeira, tá? Atividade da 1 até a 4 para vocês lá no grupo. No grupo, viu? Daqui a pouco eu coloco. E aí encerramos por hoje. E aí a prova segunda-feira, se Deus quiser. E vamos fazer a chamada para acabar. Depois tipo, na terça-feira, ainda continua com a senhora ou já é outra disciplina? Outra. É outra disciplina. Essa disciplina encerra hoje, a de ética. Encerra hoje as aulas, né? Ainda tem a prova segunda e terça recuperação, que ninguém vai para recuperação, mas tem que ter um dia. Deixa eu botar aqui. Projeção, pessoal. Projeção. É que eu ainda tô aqui, sabe? Testou. Eu ainda. Essa história de não ser um robô é uau. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês vão perguntando também no grupo. Até lá. O que eu for sabendo, eu vou respondendo. Para o dia da prova vocês estarem tops. Vou fazer a prova bem básica, eu não vou botar muita coisa para dificultar, não. Já basta que a gente vem vivendo. A senhora já sabe qual vai ser a próxima disciplina, não? Da gente? De vocês, sei não, sei a minha. Vai ser a mesma na turma de 2021. Mas a de vocês não sei informar. Mas eu acho que logo, logo vai. Rômulo bota lá, né? Eu sempre coloco. Uns dias antes, né? Muito eficiente. Vamos lá. Oi, Hilde estará hoje com presença. Professora, Oi. você não vai colocar. Uma coisa só aí. Você não vai colocar acho que é o gabarito se diz, né? Da criatividade de saúde coletiva que a gente fez. Sim, professora, que a senhora falou. Não coloquei, não? Não. Tem certeza?
Colocou não, amor. A senhora falou que na terça-feira colocaria, mas não colocou. Letícia. Foi. A gente pode me cobrar as coisas, porque eu não vou lembrar, não. Sinceramente, a minha vida é horrível de corrida. Depois eu vou dar uma olhadinha para ver se eu coloco para vocês também. Coloco o dessas de agora e vou ver o de saúde coletiva. Pronto. Viu? Se eu não botar, me cobre. Senão, eu não boto, não. Passa do sentido. Tá certo. Ana Carla de Medeiros. Presente, professora. Ana Flávia. Aqui. Ana Luísa. André Luiz. André tava. André responde por mensagem, né? O microfone dele tá quebrado. Ana Beatriz. Ayala. Presente. Brenda Gabriela. Brenda eu vi também. Carla Daniele. Presente. Cecília Anita. Presença. Célia Maria. Professora Célia saiu do curso. Foi ela também, né? Débora Beatriz. Aqui. Débora Maria. Não, isso não. Adrenalina Scarlett. Elaine Meire. Presente. Fernanda Priscila. Presente. Vi. Flávia Amanda. Aqui, professor. Islaíce Maíldia. Eu. Jéssica Jordana. Jéssica Suane. Presente. Jocastra Michele. Juliana Ferreira. Kézia Soares. Letícia da Silva. Presente. Luísa Laíse. Eu. Maria Cecília. Rafaela Dantas. Hilde Paulinha. Hilde tá. Samile Marcelino. Thaís Amaro. Tatiane Carla. Tamires Filgueira. Tereza Beatriz. E Veridiana Campelo. Veridiana, eu falei, né, que ela tá observando o filho dela que tomou uma medicação e estava tendo umas reações. Foi, você comentou, sim. Pronto, pessoal, então era isso. Não é nada demais, nada de quem já teve aula da outra vez não soubesse, né? É algo novo para quem está chegando agora, mas que também não é nada muito difícil. Vai ter na prova exatamente o que a gente viu nas aulas. Não vou botar nada além do que a gente não viu. E aí, como vocês já sabem, serão 10 questões de marcar. Quem ainda não sabe como vai ser, tem um linkzinho lá no grupo, né? Como vai ser para abrir a prova, fazer a prova, né? O tempo que vai ter disponível. E como vai ser a nota, tem lá o linkzinho, né? E aí, qualquer dúvida, é só chamar, viu? Até o dia da prova, pode aperrear que dá certo. No mais, era só. E tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite.